Olá, pessoal. Como eu sempre oriento vocês, peguem a apostila, o caderno de vocês, para vocês irem fazendo enquanto acompanha a explicação. Nessa semana nós temos bastante pergunta aí com resposta pessoal, mas eu creio que vai dar para a gente refletir bastante junto aí para chegar numa melhor resposta, ok? Então aqui na atividade, na questão número 1, né, antes daquela parte lá do cabeçalho, a gente já tem duas perguntas, né? É, enfim, é uma coisa diferente aí desse PET. Então vamos lá. Vamos à primeira questão. Estudar para você é importante? É um direito ou um dever? É prazeroso ou penoso? Resposta pessoal, né? Você vai dizer se estudar para você se é um direito ou se é um dever, ok? Depois na número 2, quem foi a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio Nobel, que é concedido a pessoas ou instituições que deram contribuições imensuráveis para a humanidade nas áreas de química, física, fisiologia, medicina, literatura e ciências econômicas? Se não souber responder, volta essa questão posteriormente, que a gente vamos conversar sobre esses tópicos durante as aulas deste mês. Então, caso vocês ainda não saibam, vocês vão ter a oportunidade de ver nas próximas atividades, ou vocês têm aí uma opção bem mais rápida de ir lá dar um Google lá, né? Vai lá no Google, quem foi a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio Nobel, ou prêmio Nobel, né? Depende aí cada um pronuncia de um jeito. Então, vocês vão lá, dar um Google lá e descubram, caso vocês queiram. Se não quiser, esperem aí os próximos capítulos. Vamos para a atividade seguinte. Agora aqui, nessa página, a gente tem um trecho, né, do artigo universal dos direitos humanos, né? Nós temos um trechinho aqui e a gente vai precisar fazer a leitura dele para poder responder às questões seguintes. Então, eu coloquei a tradução aqui ao lado para vocês, tá? E eu vou dar uma lida juntamente com vocês para a gente voltar nas questões ali. Então, vamos lá. Todos têm o direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos estágios elementares e fundamentais. O ensino fundamental é obrigatório. A educação técnica e profissional deve ser generalizada e o ensino superior deve ser igualmente acessível a todos com base no mérito. Então, vamos ver lá, vamos verificar as questões. Aqui no número 1. Retire dos artigos palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com palavras em língua portuguesa, ou por entendê-las pelo contexto. O que eu fiz aqui para dar uma facilitada para a gente? As palavras aqui que são parecidas com a língua portuguesa, que nós já vimos isso aí anteriormente, que a gente chama de cognatos, o que eu fiz? Eu coloquei em vermelho aqui para vocês. Pode ser que tenha mais, né? Algumas repetem aí algumas vezes, mas para dar uma facilitada aí pra gente ganhar tempo, eu coloquei em vermelho, né? Por exemplo, aqui, education, né? Você olha, já é óbvio que é educação, né? Depois nós temos aqui essas outras, uma aqui bem parecida, né? Professional, depois professional education, tá? Então elas estão em vermelho aí para facilitar. Mas deem mais uma olhada aí que tem algumas que são parecidas, né, que a gente consegue entender pelo contexto. Então, vamos ao número 2. O que estabelecem esses artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos? Então, esse artigo, né, esses artigos eles estabelecem que a educação é elementar, né? Ou seja, que a educação básica, nós chamamos aqui no Brasil de educação básica, deve ser obrigatoriamente gratuita, né? Tem que ser oferecida gratuitamente. A pessoa deve pagar aí pela educação básica só se ela puder e quiser, né? Do contrário, ela é um direito assim de todos, né? Um direito de todo mundo, de todo cidadão. Então, é basicamente isso que esse artigo declara. Na número 3, faça uma análise dos artigos lidos e das imagens a seguir, considerando a realidade social, educacional e econômica do Brasil e de tantos outros países. De que forma esses direitos têm sido oferecidos ou negados a diferentes povos?
Então, nós temos aqui o artigo e temos aqui essas duas imagens. Essas duas imagens aqui, gente, na verdade, a gente pode observar aqui um contraste muito grande. Então, aqui do lado direito, nós temos aqui, né, alguns alunos que aparentemente aí estão tendo acesso à educação, né, estão sendo aí educados. E do lado esquerdo aqui a gente está vendo, né, duas crianças aqui que estão sendo privadas, que está sendo negado esse direito a elas. Então, agora que a gente já tinha a leitura do artigo e a gente já fez a leitura da imagem, vamos retomar a questão aqui para ver como que a gente vai poder montar essa nossa resposta, né? Então, vamos aqui, ó. De que forma esses direitos têm sido oferecidos ou negados a diferentes povos? Então, você tem que responder duas coisas. Por exemplo, com base na imagem do lado direito aqui, de que forma esses direitos têm sido oferecidos, tá? Porque algumas pessoas têm tido acesso, né, a esse direito, a essa educação a que nós temos direito. De que forma? Aí vocês vão poder falar, as pessoas têm tido acesso a escolas públicas, através, né, de políticas públicas educacionais, né, através de programa tal, de programa X. Eu não posso falar aqui o nome dos programas, não posso me alongar muito nisso aqui, para não ficar parecendo que eu estou fazendo propaganda, né, do governo ou que eu estou criticando, tá? Então, eu só estou ajudando vocês a refletirem e aí vocês montem a resposta de vocês. Então, só retomando aqui, né, nosso raciocínio. Então, vocês podem falar, né, que as pessoas estão tendo acesso a esses direitos, né, através né, do acesso à educação, né, por meio de escolas públicas ou por meio de programas X e Y, por exemplo. E a outra, né, de que formas esses direitos têm sido negados a outra parcela. É basicamente o contrário, né? Como que tem sido negado esses direitos? Nem todo mundo, nem todas as crianças, nem todas as pessoas, por diversos motivos, têm tido acesso, né, a esses direitos. E aí vocês podem citar N motivos, vários motivos, né? Vocês podem dizer por questões, às vezes, por exemplo, muitas crianças estão, ao invés de estar na escola, estão trabalhando, né? Muitas crianças estão, às vezes, pedindo, né, na rua, porque às vezes a renda da família não é o suficiente para sustentar a família toda. A gente precisa, né, infelizmente, né, nem todos alguns governos têm negligenciado, né, e têm negado esse direito a essas pessoas, né, quando há desvio de verbas, quando há tipo de coisas, ok? Então, fechou aí o meu raciocínio. Agora, vamos abrir um parênteses aí só para eu explicar um pouquinho, né? Vocês vão falar aí, isso aí, gente, dar essa resposta de acordo com a visão de vocês, tá? Não de acordo com o que, né, com o que eu estou dizendo aqui, não de acordo com a minha visão, de acordo com a percepção de vocês, de acordo com o lugar que vocês vivem, ok? Vamos para a próxima. Bom, agora aqui nessa página aqui, vamos lá. Atividade, questão número 4, né? Em sua opinião, o que ainda precisa ser melhorado para se alcançar o que é estabelecido nesses artigos? Então, o que é preciso ser melhorado, né? Uma ideia, né, que eu falei anteriormente na questão anterior foi a respeito das políticas públicas. E aí vocês
se perguntam aí, né? O que é política pública? Eu adicionei aqui a observação adicionada pela Teacher Cleide, ou seja, vocês não precisam copiar, explicando o que é política pública, né? As políticas públicas de educação são programas ou ações que são criados pelos governos para colocar em prática medidas que garantem o acesso à educação para todos os cidadãos. Depois vocês terminam de ler aí. Então, uma das coisas que vocês podem usar aí como argumento, né, o que precisa ser melhorado, seria a questão das políticas públicas, né? Vocês podem dizer implantação de políticas públicas ou algo relacionado a essa segunda parte aqui, ó. Além de garantir a educação para todos, também é função das políticas públicas avaliar e ajudar a melhorar a qualidade de ensino do país. Então, assim, além de implantar políticas públicas, acompanhar, melhorar essas políticas públicas, verificar se todos estão tendo acesso a essas políticas públicas. Ou vocês podem responder também de uma forma mais simplificada, com as próprias palavras de vocês, né? De acordo com a visão de vocês. Aí vocês podem falar aí, né? O modo que vocês veem isso. Enfim, é isso. Eu sei que está um pouquinho complexo aí de dar essa resposta, mas assim, volta um pouquinho, se for o caso, volta um pouquinho no vídeo, né? Vai dando pausa, vai escrevendo, vai pensando que dá tudo certo no final, tá? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque são coisas de interesse de vocês mesmos, né? De vocês mesmos, estudante, né? Vocês que estão agora estudando aí de forma remota, vocês estão percebendo, né? A dificuldade, né, de muitas pessoas de acesso. Nem todo mundo está tendo a condição que você está tendo agora, né, de ouvir uma explicação, uma aula online, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, assim, vocês não acham que todo mundo deveria ter esse direito, né? Não seria o justo, não seria estar cumprindo, né, o que está lá nesse artigo? Então, é isso, tá? Fechamos a número 4, então vamos para a número 5. Leia a imagem a seguir e responda. Então, eu vou ler aqui com vocês e fazer a tradução para a gente entender o que está pedindo aqui, ó. Only the educated are free. Então, está dizendo assim, somente, está bem grande destacado, os educados são livres. Aqui, quando fala assim, educados, não é no sentido daquela pessoa que pede licença, por favor, enfim. Então, esse educado aqui está dizendo no sentido de ter acesso à educação mesmo, sabe? De ser instruído, vamos falar assim, né? De ser estudado, tá? Enfim, a pessoa estudada. Isso é um termo, né? Parece meu avô falando, mas tudo bem. Agora, a segunda parte aqui, ó. Education is not preparation for life. Education is life itself. Olha que profundo. Tá dizendo assim, ó. Educação não é preparação para a vida. Educação é vida por si só. Ou seja, a própria educação é vida. Tá? Lemos a imagem, vamos às questões. Letra A. O que é educação para você e qual a importância dela? Aí também é a sua opinião. Aí você vai falar se você acha, né? Eu acho que a educação é essencial, a educação é muito importante, né? Para formar a gente como cidadão, para ter conhecimento dos nossos deveres e também dos nossos direitos e conseguir lutar aí pelos nossos direitos. Outros podem falar assim, é muito importante, né, ter educação para conseguir, para garantir um futuro melhor, para garantir um emprego, né, uma vida aí com dignidade, enfim, tá? É a opinião de vocês. Só argumentei aqui para ajudar a clarear aí a mente de vocês, ajudar vocês a refletirem. Letra B. Quais são as mensagens expressas na imagem? Olha que confuso isso. Gente, não é confuso não.
vamos ver aqui, vamos tentar pensar aqui o que está sendo pedido aqui, né? Então, assim, a imagem, né, o texto, né, tá ressaltando a importância da educação, né? Tá dizendo o quanto a educação é essencial na vida das pessoas, o quanto a educação é essencial para garantir a liberdade das pessoas, tá? Com base aqui principalmente na primeira parte, only the educated are free. Então, só as pessoas instruídas, as pessoas educadas são livres, tá? Então, isso que a imagem está expressando. Letra C. A sua percepção sobre o que é educação e a importância dela são as mesmas de quem escreveu as mensagens? Responda sim ou não, ou parcialmente, justifique sua resposta. Então, você acha, aqui você vai responder sim ou não, né? Então, você acha que realmente só é livre quem recebe a educação, né? Quem é educado? Você acha que a educação é a própria vida? Se você concorda com isso, você vai dizer que sim. E aí você vai justificar sim, né? Somente quem tem educação é livre, porque só quem recebe educação tem mais oportunidade, tem a opção de escolher certas coisas. As pessoas que não têm tanto estudo, né, que não são tão instruídas, não têm aí a liberdade de fazer certas escolhas. Enfim, aí vocês podem ir argumentando. Gente, os comentários vou deixar livre para vocês, se vocês quiserem comentar, né, deixar os comentários de vocês aí nos comentários. Eu tento ler todos, responder todos, se vocês quiserem interagir um com o outro também. Acredito que essa semana dá uma boa discussão aí, tá bom? Mas lembrem-se de vocês serem educados, né, gentis. Nós estamos aqui para ajudar o outro, não para atacar uns aos outros, né? A gente está no momento que a gente precisa um ao outro. Estou aqui tentando ajudar vocês e peço só educação e gentileza em troca, tá bom? Thank you so much. See you next week.